Mas quando você consegue se tornar tão morto para as coisas do mundo que Cristo é o primeiro, Cristo é tudo, então toda a sua estrutura é do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Ele tem controle total. É aí que seus pensamentos serão limpos, seus pensamentos serão puros, seu coração. Muitas pessoas dizem: bem, a religião vem do seu coração. Não há faculdades mentais nesse pequeno ser chamado coração. Você não pode pensar com o coração. A Bíblia disse: como um homem pensa em seu coração, assim é ele. Você não pode pensar com o coração. Você não pode, pois não há nada mentalmente ali com que pensar. Jesus não estava falando do ser físico. Ele estava falando do ser sobrenatural. Somos um ser tríplice: alma, corpo, espírito. Sabemos o que é esta carne. Percebemos isso. Está aqui. Sabemos o que é o espírito. Ele controla a carne. Mas o que é a alma? A alma é a natureza do espírito. Quando um homem se converte, não significa que... Aqui está um ensinamento bom e profundo. Espero que entendam. Faz um tempo, estava contando a alguns rapazes o outro dia. Um homem sentou-se na minha varanda e disse: irmão Branham, já fui negociante e passei anos tentando ser salvo. E me contando todos os seus problemas. Disse que sua esposa foi e recebeu o Espírito e ele não conseguia receber o Espírito. Eu disse: o que quer dizer, irmão? E ele me disse de onde era e se expressou. Eu disse: o irmão está tentando ser salvo? Ele disse: sim, estou tentando ser salvo. E eu disse: o senhor quer? Disse: creio que cruzei a linha, irmão Branham, que não se pode ser salvo. Eu disse: não sei. Ele disse: olhe, fui às reuniões de Billy Graham, um grande, famoso pregador, e ele é um maravilhoso homem de Deus, fazendo uma grande obra para Deus. E ele disse: fui às reuniões dele e ele disse: todos os que querem ser salvos, levantem as mãos. E disse: levantei a mão e entrei numa sala de aconselhamento e oração. Disse: então me disseram lá que eu tinha de aceitar a Jesus. E disse: eu me ajoelhei e orei. E ele me disse: agora o senhor crê em Jesus Cristo? Eu disse: sim. Disse: eu o aceito como salvador pessoal. Ele disse: agora o senhor está salvo. Disse: nada aconteceu comigo. Disse: prossegui então por alguns anos e encontrei o povo metodista livre que disse que eu tinha de ficar feliz o suficiente para clamar. E ele disse: oraram por mim e tudo mais, até eu ficar feliz o suficiente para clamar. Eles disseram: agora o senhor o recebeu. O senhor recebeu a santificação. Eu saí. Ele disse: eu estava procurando tudo o que podia. Eu ainda não o tinha. Fui às reuniões do irmão Roberts, Oral Roberts. Ele disse: entraram no recinto e me disseram que eu tinha de receber o Espírito Santo e tinha de falar em línguas ou não o teria. Voltei lá e eles oraram por mim e me disseram para falar com o Senhor. Eu falei em línguas. Ele disse: irmão Branham, ainda não o tenho. Ele disse: não sei o que fazer. Eu disse: agora, meu irmão. Ele disse: estive em Shreveport, a voz da cura, e me disseram que o irmão é profeta, para eu vir aqui e o irmão poderia me revelar, quando o Espírito viesse sobre o irmão, qual era o meu problema. Eu disse: irmão, não precisa ser profeta para fazer isso. A palavra de Deus resolve isso. Eu disse: não precisa de profecia. Eu disse: meu irmão, a única coisa é que o irmão está confuso. Eu disse: quero lhe perguntar uma coisa. O irmão sempre amou o Senhor Jesus? Ele disse: bem, eu pertencia à igreja presbiteriana, mas, só ia lá. Eu disse: bem, quero lhe perguntar, o que aconteceu? O que aconteceu que o irmão mudou de ideia de repente? Ele disse: bem, minha esposa, ela foi aos pentecostais e ela recebeu o Espírito e então ela voltou e ela estava feliz.
Eu disse, o que o irmão achou disso? O irmão o criticou? Ele disse, não. Ele disse, só pensei, bem, vou ver o quanto durará. Ele disse, continuou, disse, ela parecia tê-lo. E ele disse, certo dia eu estava entrando após vender alguns objetos no quintal e por acaso enfiei a mão no bolso e alguém tinha me dado um pequeno folheto. Ele disse, sentei-me no escritório e comecei a ler esse folheto. Ele disse, o sentimento mais terrível me sobreveio de que eu deveria me acertar com Deus. Ele disse, tenho procurado desde então. Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Quando esse sentimento lhe sobreveio, o irmão nunca mais conseguiu sair disso? Ele disse, não, senhor, não consegui. Eu disse, bem, foi quando o irmão recebeu Cristo. Eu disse, não significa levantar as mãos, está bem. Falar em línguas, está bem. E eu disse, clamar, está bem. Mas esses são os atributos de Cristo depois que ele entrou. Eu disse, receber Cristo é receber a pessoa, Cristo Jesus. Recebê-lo é vida. Eu disse, clamar, falar em línguas e todas as demonstrações. Eu disse, esses são atributos que seguem isto, mas primeiro é receber Cristo. Ele disse, então, irmão Branham, estou salvo o tempo todo? Eu disse, claro, olhe. Eu disse, você o ama? Ele disse, de todo o coração. Eu disse, houve um tempo em que o irmão não o amava. Ele disse, isso mesmo. E agora o ama? Ele disse, bem, essa é a verdade. Bem, o irmão o tem o tempo todo. E ele pulou da varanda e começou a chorar e a me abraçar. Ele disse, ó Deus, tenho sido cristão todos estes anos. Vejam, a questão era que ele não foi bem orientado no princípio. Aleluia! O quê? Você não poderia fazer um porco um cordeiro, mesmo que fosse obrigado. Ele é um porco, para começar, ele cuida da sua própria vida e diz ao cordeiro para cuidar da sua vida. O único jeito de fazer aquele porco crer que é errado estar no chiqueiro seria colocando um espírito de cordeiro nele. Se ele chegar a receber a alma de um cordeiro, ou um cordeiro não tem alma, mas se ele chegar a receber o espírito de um cordeiro, a própria natureza do ser, é por isso que não se pode converter um porco, não se pode converter um cordeiro porque ele não tem alma. O que ele é em seu espírito, ele tem essa mesma natureza para sempre. Estão vendo? Mas um ser humano pode ser transformado de porco em cordeiro, porque tem uma alma feita à imagem de Deus. Amém? Bem, os pensamentos dele mudaram. Algo faz isso por ele. Aleluia! Como um homem pensa em seu coração. Estão vendo? Cristo, o Criador, veio a ele de forma serena e criou. Seu próprio espírito tirou a natureza do homem que amava dançar e o mundo e se comportar mal, e desde então ele pôs isso de lado e estava faminto por Deus. E Deus estava nele o tempo todo. Era Deus no princípio. Estão vendo? Aí está. Amém. Como um homem pensa. Tem de se tornar um pensamento antes de poder se tornar uma palavra. E uma palavra expressada se materializa. Creio em meu coração que sou cristão porque aceitei o Senhor Jesus Cristo. Se eu não clamar, se não me mover, se não fizer nada, primeiro, em meu coração, creio que Cristo morreu por mim em meu lugar. Amém! Eu aceito isso como cristão, creio nisso como cristão, então está no meu coração. Então expresso isso em palavra. Sou cristão, aleluia! Então começo a andar como cristão, falar como cristão, viver como cristão, ser como cristão. E pelos meus frutos sou reconhecido pelo mundo como cristão. Aleluia! Olhem, não pretendia falar tão alto, mas aí está a palavra de Deus. Jesus disse, aqui está. Oh, diga-me quando eu tiver falado o suficiente. Mas, bem, Jesus disse isso. Vejam, no princípio, notem, vejam, um homem como pensa em seu coração.
Agora ouçam o que Jesus disse: não conseguiremos. Oh, se vocês apenas viajassem por aí e vissem as religiões, e um tem de fazer isto, e outro tem de fazer isso, e outro tem de fazer aquilo. Mas, irmãos, deixemos este velho tabernáculo uma vez, vamos nos endireitar para sempre. Somos cristãos pela fé. Pela graça de Deus somos cristãos. Vocês estão vendo?